No deserto escaldante do Egito, há um lugar tão remoto que até os ventos parecem sussurrar segredos esquecidos pelos deuses. É o oásis de Siwa, um ponto perdido entre as areias infinitas, cercado de silêncio e lendas. Foi até ali que Alexandre, o Grande, decidiu viajar no auge de seu poder. O conquistador do mundo, o rei da Macedônia, o homem que jamais conheceu a derrota, buscava algo que nenhuma espada poderia lhe dar. Não era ouro, nem glória. Era confirmação. Alexandre queria saber se ele era realmente o escolhido dos deuses, o filho do sol, o ser destinado a unir o céu e a terra. O caminho até o oráculo de Siwa não era apenas uma viagem física, mas uma travessia espiritual. As crônicas antigas dizem que o trajeto era mortal. Durante dias, Alexandre e seus homens marcharam sob um sol implacável, atravessando dunas que engoliam exércitos inteiros. Faltava água, a areia queimava como brasas e as bússolas naturais se confundiam no calor do deserto. Os guias se perderam e muitos acreditaram que todos morreriam ali. Mas, segundo o relato dos próprios soldados, algo extraordinário aconteceu. Uma tempestade de areia, em vez de destruí-los, revelou um novo caminho. E 2 serpentes, ou talvez 2 corvos, os guiaram até uma nascente escondida. Era como se forças invisíveis quisessem que Alexandre chegasse ao seu destino. Quando o jovem rei finalmente avistou o oásis, cercado por palmeiras e ruínas, os homens caíram de joelhos. Eles haviam sobrevivido ao impossível. No centro daquele paraíso em meio à morte, erguia-se o templo de Amon-Ra, o deus do sol, e criador de todas as coisas segundo a tradição egípcia. O mesmo Deus que, segundo os mitos, se manifestava apenas para os reis dignos. Alexandre entrou sozinho no templo. Ninguém sabe exatamente o que foi dito lá dentro. Nenhum de seus generais, nenhum sacerdote, nenhum escriba teve permissão de acompanhar o encontro. Mas o que se sabe é que quando Alexandre saiu, seu olhar havia mudado. Ele parecia carregar um novo peso, como se tivesse ouvido algo que o separava para sempre do resto dos homens. Os sacerdotes egípcios o chamaram de filho de Amon. Alguns dizem que o próprio Deus falou por meio do oráculo e o reconheceu como seu descendente. Outros afirmam que tudo foi um ato político cuidadosamente orquestrado para legitimar o domínio de Alexandre sobre o Egito. Naquela época, ser considerado filho de um deus não era uma metáfora. Era um título que mudava o destino de um império. Alexandre, a partir daquele dia, começou a se apresentar não apenas como rei, mas como uma divindade viva. Ele acreditava que o sangue dos deuses corria em suas veias. Seus seguidores o tratavam como tal, e até os sacerdotes gregos, que antes o viam como humano, passaram a chamá-lo de Theos, o Deus. Para entender o peso desse momento, é preciso compreender o contexto histórico. Alexandre havia conquistado o Império Persa, unindo sob seu comando povos que acreditavam em dezenas de deuses diferentes. O Egito, com sua espiritualidade milenar, era o coração simbólico do mundo antigo. Ser reconhecido como filho de Amon-Ra significava ser legitimado não apenas como rei, mas como o elo entre o divino e o terreno. Essa viagem ao oráculo de Siwa foi, portanto, um ponto de virada. Um momento em que o homem Alexandre começou a se ver como algo além da carne e do tempo. Mas o que exatamente aconteceu dentro daquele templo ainda é um mistério. Alguns registros sugerem que o sacerdote o chamou de meu filho, uma saudação comum para reis egípcios, e que os gregos simplesmente interpretaram mal o significado. Outros afirmam que Alexandre realmente acreditava ter ouvido uma voz, talvez uma mensagem interior, algo que transcendeu a linguagem humana. Seja qual for a verdade, o impacto foi profundo. Depois de Siwa, Alexandre mudou. Ele começou a falar sobre o destino, sobre a unidade do mundo, sobre uma missão dada pelos deuses. Ele se afastou de seus generais mais próximos e começou a adotar rituais e trajes orientais, o que irritou seus companheiros macedônios. Para eles, Alexandre estava se tornando arrogante, talvez até insano. Mas para os povos conquistados, ele era um símbolo divino.
Em cada cidade que conquistava, erguia templos em honra de Amon e aceitava títulos que o aproximavam de Zeus, o deus supremo dos gregos. É como se o encontro em Siwa tivesse aberto um portal em sua mente, uma ponte entre duas tradições religiosas, a grega e a egípcia, que nunca mais seriam as mesmas. A pergunta que paira sobre esse episódio há mais de 2000 anos é simples e inquietante. Alexandre realmente acreditava que era um deus? Ou apenas usou essa crença como ferramenta de poder? A resposta talvez esteja na maneira como ele morreu. Historiadores relatam que nos últimos dias de sua vida, Alexandre falava com os deuses em voz alta, como se fossem companheiros de batalha. Ele sonhava com mundos além do nosso, com fronteiras invisíveis que queria ultrapassar. E mesmo após sua morte, seu corpo, segundo os relatos, não se decompôs rapidamente, o que muitos viram como sinal de sua natureza divina. Outros, mais céticos, dizem que o clima seco do Egito e as técnicas de embalsamamento explicam o fenômeno, mas para seus seguidores, o corpo incorrupto era a prova final de que Alexandre havia se tornado o que sempre acreditou ser, um deus entre os homens. O oráculo de Siwa também guarda seus próprios mistérios. O templo onde Alexandre teria recebido sua revelação ainda existe, parcialmente em ruínas. Escavações revelaram inscrições antigas, passagens secretas e câmaras subterrâneas que parecem ter sido usadas para rituais de iniciação. Alguns arqueólogos acreditam que o oráculo usava truques acústicos e visuais para criar a ilusão da voz de Amon-Ra, talvez um jogo de ecos dentro das pedras do templo. Outros defendem que as experiências místicas relatadas pelos antigos poderiam ter sido reais, induzidas por estados alterados de consciência, possivelmente com o uso de substâncias rituais. Para os egípcios, o deserto era um portal, um lugar onde o mundo físico e o espiritual se tocavam. Cada grão de areia era considerado sagrado, uma partícula da própria criação. A jornada de Alexandre a Siwa, vista sob essa ótica, foi mais do que uma peregrinação política. Foi um rito de passagem. O jovem conquistador se tornou, ali, uma figura mitológica. E o mais curioso é que esse evento não terminou com sua morte. Durante séculos, o título de filho de Amon continuou sendo usado por faraós, imperadores e até líderes religiosos que desejavam legitimar seu poder. Alexandre havia criado, sem saber, uma nova forma de autoridade, o poder divino do homem iluminado. Mas há uma teoria ainda mais profunda. Alguns estudiosos modernos acreditam que Alexandre, ao se encontrar com o oráculo, não estava apenas buscando poder, mas tentando compreender seu próprio papel na história. Ele sabia que sua ambição ultrapassava qualquer medida humana. Talvez o oráculo tenha lhe dito o que ele já sabia, que sua jornada terminaria cedo, mas que seu nome ecoaria para sempre. E assim foi. Alexandre morreu jovem, com pouco mais de 30 anos, mas seu império moldou o mundo por milênios. O eco de sua visita a Siwa ainda ressoa nas areias do deserto. Alguns viajantes dizem que à noite, quando o vento sopra sobre as ruínas do templo, é possível ouvir uma voz distante, metade humana, metade divina, chamando pelo nome de Alexandre. Seria apenas o som do vento ou algo mais? O fato é que a linha entre fé, poder e mistério se dissolveu para sempre naquele dia em Siwa. O encontro entre o homem e o Deus criou um novo tipo de mito, um que não pertence apenas à religião ou à história, mas à alma humana. A necessidade de acreditar que há algo maior guiando nosso destino. Que, talvez, dentro de cada um de nós, exista um pequeno reflexo do divino, esperando ser reconhecido. Alexandre acreditou nisso com tanta força que moldou o mundo ao seu redor de acordo com essa visão. E é por isso que, mais de 2000 anos depois, ainda falamos dele não como um simples conquistador, mas como uma figura que tocou o limite entre o humano e o eterno. O segredo do oráculo de Siwa, no fim das contas, talvez não seja uma resposta, mas uma pergunta. O que realmente define um Deus? O poder, a crença ou o legado? Talvez Alexandre tenha encontrado a resposta naquele templo perdido. Ou talvez tenha entendido que o verdadeiro oráculo não estava diante dele,
mas dentro de si.